Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nessa manhã. Em Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Muito bem. Há no cancioneiro popular um dos versos tidos como dos mais ricos do nosso cancioneiro. São versos de Alcides Caminha, que dizem assim: tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Nós estamos assistindo nesse texto uma cena semelhante a isso. Vem Jesus com uma multidão, a multidão feliz, vibrando, celebrando. Jesus tinha abençoado muita gente, e Jesus sempre o fez. Eles sabiam do profeta que estavam seguindo, maravilhoso, extraordinário, poderoso, um poder nunca antes visto em todo Israel, cheio de graça, cheio de misericórdia, e muita festa, muita alegria, que era a marca da caminhada de Jesus por onde quer que ele fosse, porque Jesus é o grande restaurador da alegria, da vida, da paz, da esperança. Essa foi a marca do ministério de Jesus, o tempo todo acolheu os que ninguém acolhia, abraçava os inabraçáveis, abençoava os que os demais amaldiçoavam, trazia para perto de si os que não conseguiam aproximar-se de ninguém. Essa foi sempre a marca do ministério de Jesus. Como disse o pastor Eli no seu boletim hoje, na sua palavra do boletim, a bênção de estar com Jesus era de ser acolhido o tempo todo. O ministério de Jesus foi o tempo todo, como disse o Eli, um ministério de acolhimento, o tempo todo. Então imagine a festa, imagine a alegria, imagine a liberdade, a presença de Deus naquela multidão que vinha com Jesus. Mas aí Jesus encontra-se com outra multidão. Uma multidão que não o estava seguindo, não o estava procurando, não tinha saído em direção a ele, provavelmente sequer sabia da sua presença e principalmente do significado da sua presença. Era uma multidão que saía em lágrimas, acompanhando uma senhora que ia enterrar o seu único filho. Arrimo de família, e, portanto, a morte daquele moço era muito mais extensa do que se podia prever à primeira vista, porque com ele morria também a esperança da sua mãe, com ele também morria o sustento da sua mãe, com ele, quem sabe, morria um pouco, se não muito, da sua própria mãe, porque ela certamente estaria agora à deriva da bondade que sempre, desde sempre, é um produto muito escasso, extremamente escasso. E aí Jesus vem com a sua multidão. A multidão de Jesus está feliz, a multidão de Jesus está vibrando, a multidão de Jesus
está alegre, cantando, como os judeus são pródigos em fazer, e aí Jesus se depara com uma outra multidão, que chora, que lamenta não apenas a morte de um menino, de um jovem, mas lamenta essa angústia do pai que enterra o filho, que é absolutamente contrário à natureza. Nenhum pai jamais deveria enterrar o seu filho por motivo nenhum, jamais. Pelo contrário, nós sempre contamos que vai acontecer o contrário, que a gente vai cuidar dos filhos, que a gente vai criá-los, que eles vão sobreviver a nós, que eles vão continuar da onde nós paramos, que vão muito mais longe de onde nós chegamos, e que nós é que deixaremos saudades, não o contrário. Por isso, sempre que você está diante de uma cena como essa, você está diante da negação da história, está diante da negação do prosseguimento da vida. Porque quando um jovem é sepultado por seu pai, a história se negou a continuar. A história se negou a ser escrita. A história se negou a estar presente em mais uma geração. Ali morre praticamente a história de uma família, a história de um sonho, a história de muito esforço, de muita luta, de muito trabalho, e agora aquela história é apenas e tão somente a história de uma saudade. Mas Jesus está chegando. Jesus está chegando, a multidão de Jesus está alegre, está viva, está feliz, está saltitante, e Jesus está se aproximando. E aí Jesus percebe a outra multidão. A multidão da negação, a multidão da tristeza, a multidão da angústia, a multidão de uma história que se nega a continuar. E aí Jesus faz algo extraordinário. Ele para a sua multidão. Como diz o texto do Alcides Caminha, ele tira o sorriso do caminho. Ele tira o sorriso do caminho diante da dor de quem vem ao seu encontro. Ainda que não venha ao seu encontro, venha apenas cruzando consigo. Esse é o primeiro gesto de Jesus. Ele se compadece. O versículo 13 é extraordinário. O texto diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Vendo-a. A maior angústia da humanidade não é a falta de recursos, não é a falta de possibilidades, não é a falta de tecnologia, nem é a falta de possibilidades econômico-financeiras, científicas, etc, etc, etc. Nós as temos e as temos de sobejo. A humanidade avançou muito, a humanidade domina muita ciência, muito conhecimento, detém muita tecnologia, muito recurso. Nós não temos nenhum problema de ausência drástica de tecnologia ou de ciência para nos socorrermos e nos ajudarmos mutuamente. Não. Pelo contrário. Provavelmente a humanidade nunca teve tantos recursos quanto tem agora. Mas nós continuamos padecendo do mesmo problema que sempre padecemos desde o dia em que rompemos com Deus lá no jardim. Divisão. Divisão. A maioria esmagadora da humanidade é cega. Não é cega porque não tem a capacidade de distinguir cores. Não é cega porque não tem a capacidade de distinguir tamanhos. Não é cega porque não tem a capacidade de distinguir contrastes. Não é cega porque não tem a capacidade de ver a luz. Não é cega porque não tem a capacidade de observar paisagens. É cega porque não tem a capacidade de ver o outro. Continuamos insensíveis ao próximo. Continuamos insensíveis ao nosso semelhante. Continuamos insensíveis às demais criaturas do planeta. É por isso que esse planeta, com tanta tecnologia,
com tantos recursos, agoniza. E agoniza por causa da nossa insensibilidade. Agoniza porque nós não temos olhos de ver. Nós não temos olhos que enxerguem o ser humano, que enxerguem o próximo, que enxerguem o outro na sua angústia, na sua dor, na sua fome. Por isso, 1 bilhão de seres humanos, mais de 1 bilhão de seres humanos, padecem de fome numa sociedade rica. Numa sociedade capaz de socorrer as empresas em crise no sistema capitalista, mas numa sociedade que não consegue mitigar a fome do próximo. Nós continuamos com o mesmo problema que a humanidade sempre teve desde que rompeu com Deus. Cegueira para ver o próximo. Aliás, foi o primeiro sintoma da queda. O primeiro sintoma da queda, os seres humanos tentaram imediatamente esconder-se um do outro. Então, não é apenas que a gente não tem olhos para ver, é que nós não queremos ver mesmo e nem queremos ser vistos. E aí, quando precisamos ser vistos, também não há quem veja. Então, essa situação que Jesus está enfrentando, uma situação característica do ser humano, que é a dor, a angústia, a falta de esperança, a perda do que lhe era mais caro, do que lhe é mais precioso, a inversão da vida, quando o pai tem de sepultar o filho. E isso é muito triste, isso é desolador, mas Jesus estava a caminho, Jesus estava vindo, Jesus ia cruzar por aquela mulher, por aquela multidão em prantos. E Jesus enxerga. Jesus enxerga. Jesus enxerga o outro. Jesus enxerga o semelhante. Jesus enxerga o ser humano. Jesus enxerga o ser humano na sua dor. Jesus enxerga o ser humano na sua angústia. Jesus enxerga as lágrimas do ser humano. E enxerga o ser humano em lágrimas. Então aquela senhora estava indo para um lugar indesejável, mas Jesus estava vindo. E Jesus é diferente de todos nós. Jesus enxerga. Jesus tem visão. Jesus enxerga. E lá, naquele texto, nesse texto extraordinário de Lucas, capítulo 7, versículo 11, quando Jesus vem com uma multidão vibrante, alegre, numerosa, Jesus mais uma vez demonstra que é um Deus que enxerga. E ele enxergou aquela senhora, e a primeira coisa que ele fez, ele tirou o seu sorriso do caminho. Ele se compadeceu. Compadecer-se é uma coisa extraordinária. Jesus Cristo tinha essa capacidade de migrar de uma posição emocional para outra de uma forma assustadora. Por exemplo, uma das coisas que mais me assusta em Jesus é a ressurreição de Lázaro. Não porque Jesus o tivesse ressuscitado, não. Mas porque Jesus chorou. Todas as vezes que eu leio aquele texto, eu me pergunto como ele conseguiu. Porque se sou eu que estou a ir em direção de alguém, sabendo que vou ser usado por Deus para ressuscitá-lo, depois de 4 dias, minha descarga de adrenalina vai estar nos píncaros.
eu vou ter uma grande tendência de chegar lá dizendo para todo mundo, pode parar, chega, não quero mais choro, não quero mais lágrimas, chegou o poder de Deus, chegou a graça de Deus, chegou a alegria de Deus, chegou a vida de Deus, isso aqui acabou, agora todas as orações foram ouvidas, todos os clamores foram atendidos, podem parar de chorar, não precisa mais chorar, chega, 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 vamos começar a festejar. Adrenalina. O Senhor vai me usar para ressuscitar um sujeito que já está enterrado há 4 dias. Jesus não. Jesus chorou. Como ele conseguiu? Como ele conseguiu, sabendo tudo que ele sabia, sabendo tudo que ia fazer, como ele conseguiu se identificar com aquelas pessoas nas suas lágrimas, sabendo que estava justamente ali para enxugar aquelas lágrimas. Como ele conseguiu migrar emocionalmente do auge da descarga de adrenalina para a compaixão profunda, tão profunda, que os que o observaram chorando exclamaram, vede quanto o amava. Isso não é um choro comum. Jesus consegue fazer isso. Jesus enxerga. Jesus enxerga com o coração. Não apenas Jesus enxerga com o coração. Jesus se identifica com outro coração. E Jesus, para aquela mulher, ele a viu e se compadece. Ou seja, ele passa a padecer com a pessoa na mesma intensidade, que é a ideia da compaixão. Jesus passa a padecer com a pessoa na mesma intensidade. Isso é extraordinário. Jesus viu aquela senhora, compadeceu-se, passou a padecer com ela na mesma intensidade. Isso ensina de Jesus algo extraordinário. Eu acho que todos nós somos tentados a, quando podemos resolver o problema de alguém, somos tentados a chegar e resolver logo esse problema. Qual é o problema? Está precisando de cura? Eu trouxe a cura. Está precisando de víveres? Eu trouxe os víveres. Está precisando de agasalho? Eu trouxe os agasalhos. Você está precisando do quê? Está aqui, pronto, vamos nos alegrar, vamos resolver esse problema. Jesus não. Jesus primeiro chora. E é claro que se poderia perguntar a Jesus, mas escuta, Jesus, o senhor que trouxe a solução, parar para chorar, não é uma perda de tempo? O senhor não está postergando a coisa? O senhor está com a solução na mão, senhor. É que Jesus sabe de nós. Ele sabe que a gente não apenas perde alguma coisa, a gente também se perde ao perder o que nos era caro. A gente se perde na dor. A gente é atacado pela desesperança. A gente é atacado pela dúvida. A gente é atacado pela sensação de que alguma coisa, em algum lugar, deu muito errado. De que eu não fiz alguma coisa, ou eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Não é possível. A vida se voltou contra mim. Então, o senhor sabe que a gente não apenas perde saúde, a gente não apenas perde entes queridos, a gente não apenas perde empregos, a gente não apenas perde
situações que prezávamos muito, a gente também se perde no meio disso tudo. Porque a gente entende a vida da gente nos relacionamentos que tem, nas coisas que é capaz de manipular, nas coisas que é capaz de emprestar ou de receber, de possuir ou de dispor. A gente se entende assim, a gente vive assim. A gente vive em relacionamentos e a gente vive de relacionamentos com todos e com tudo. A nossa vida é uma teia de relacionamentos. Por isso que é muito caro quando a gente pede alguma coisa, não é tanto pelo valor intrínseco da coisa, mas é pela profunda sensação de impotência. O sujeito que é assaltado e o ladrão leva uma bobagem. Mas ao levar aquela bobagem que ele pode recuperar daqui um dia, uma semana, você percebe que aquele camarada perdeu uma bobagem, mas ele está abatido. Por que ele está abatido? É só uma bobagem. Não é pela bobagem, não é pelo valor intrínseco, é pela sensação de impotência. É por de repente se dar conta que um outro ser humano o desconsiderou, um outro ser humano o desrespeitou profundamente, um outro ser humano o tratou como se ele não valesse coisa nenhuma, o tratou como se ele fosse um zero à esquerda, como se ele fosse apenas um objeto para solucionar um problema imediato daquele ser humano, a qualquer custo, sem que qualquer valor fosse mencionado ou mesmo respeitado. A sensação de impotência, a sensação de que eu não tenho como me defender, eu estou à deriva, qualquer sujeito pode chegar aqui e levar o que quiser, e eu não tenho como fazer nada. É isso que perde. Não é o valor intrínseco em si, do que foi embora. É a violência que a pessoa sofreu. E aí ele conta isso para alguém, e a pessoa diz, ainda bem que a coisa é tua. Não, tudo bem, isso aí você tem 2, 3, 4, 5, você pega outro rapidinho. É verdade. É verdade. Mas a sensação de que a violência invadiu a sua casa, invadiu a sua vida e demonstrou a sua impotência e a sua impossibilidade, vai ficar para sempre. Vai fazer o sujeito ter medo quando para no farol, vai fazer o sujeito vir mais cedo para casa, vai fazer o sujeito mudar de caminho. Não é o que ele perdeu, é como ele se perdeu nisso aí. Jesus sabe. Jesus sabe. Primeiro, Jesus chora conosco. Por uma razão simples. O choro de Jesus nos cura. A gente pensa que a gente é curado pelo poder de Deus. Mas a gente é curado pelo choro de Deus. A gente é curado pelo choro de Deus. Porque Deus desce no fundo do poço, onde nós estamos, e nos diz, eu sei, meu filho, eu sei. E chora conosco. E aquele choro de Deus cura a nossa alma. Faz a gente se achar de novo. Faz a gente ter a profunda consciência de que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Há alguém no universo que antes de qualquer coisa chora comigo. Eu li um artigo do Mário Vargas Llosa, onde ele contava sobre uma pesquisa que ele fizera na América Latina, e ele
perambulou pela América Latina, fez um périplo pelos lugares mais densos e angustiantes do nosso continente. E ele ficou chocado com o sem número de cidades, de tugúrios, de bairros que ele encontrou onde não havia latrina. E aí ele escreveu um texto dizendo: isso é o suprassumo da perda de dignidade. E disse: como numa sociedade moderna com tantos recursos, seres humanos estão privados dessa dignidade. E aí ele arremata dizendo: essa vida é um vale de lágrimas. Algumas vezes a gente tem essa consciência do vale de lágrimas. E nesse instante, nós podemos saber que alguém está chorando conosco e que esse choro há de nos curar. Esse choro há de nos curar. É impressionante como Deus sabe, como Jesus sabe, que antes de ter de volta a saúde que eu perdi, antes de ter de volta o ente querido que se foi, antes de ter de volta qualquer coisa que me foi tomado por violência, eu preciso de alguém que chegue ao meu lado, me abrace, chore comigo e diga no mais profundo do meu ser: eu sei, meu filho, eu sei, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, e isso não será o seu fim. Você não continuará perdido. Eu sei. Eu sei. E foi isso que ele fez com essa senhora. Compadeceu. Padeceu na mesma intensidade. Porque o Senhor é assim. Você cai no poço fundo, eu caio no poço fundo, e ele não joga corda. Ele desce. Vai até o fundo do poço onde nós estamos. Nos abraça. Chora conosco. E aí nos coloca nos ombros e diz: vem comigo. Vem comigo. E a gente sobe curado da queda. Porque mais do que sair do poço, é preciso ser curado da queda. E a gente sai curado da queda. E foi isso que ele fez. E ele então chora com aquela mulher e toca naquele moço. Mas antes de tocar naquele moço, ele toca o esquife e para os que conduziam o esquife. Isso é extraordinário, porque o que Jesus fez ao tocar o esquife e parar os que conduziam o esquife foi, ele parou o desfile da morte. Ele deteve o caminho da morte. Ele disse: parem. Parem. A morte não vai dar a última palavra aqui. Ele parou o périplo da morte, que parece inexorável. Inexorável. A cada dia parece inexorável, parece que esse périplo é interminável. Mas Jesus Cristo veio aqui para detê-lo, para parar esse caminho e para dizer que a vida é que dará a última palavra na nossa história. Ele para o caminho. Todo aquele séquito acompanhando o que parecia ser inexorável,
o que parece ser o destino de todos, o que parece ser um inimigo invencível. E Jesus toca os que conduziam o esquife e eles param. Agora, quando você faz seres que estão conduzindo um cadáver para a sepultura pararem, para por quê? Para quê? O que é que se pode fazer em relação a isso? Qual é a saída para esse negócio? Por que você está nos detendo? Por que você está nos parando? Já não chega tanta lágrima, já não chega tanta dor, já não chega tanto choro, já não chega tanta angústia. Por que parar? É impressionante esse movimento de Jesus. Ele detém o fluxo. Para. Esse inimigo não é invencível. Para. Essa não é a resposta para a humanidade. Para. Esse não é o fim da história. Para. Essa não é a prisão da humanidade. Para. Porque Deus visitou o seu povo. Para. Há uma outra resposta. Há uma outra resposta. Uma vez, numa conversa com uma pessoa que cria na reencarnação, que entendia que você reencarna, e um dia você não reencarna mais, e aí está tudo resolvido, eu perguntei, e o corpo? Cadê o corpo? E a pessoa disse, não tem corpo. Eu disse, então não tem vitória sobre a morte. Ele disse, você acha isso? Eu disse, eu acho mais. Eu acho que a sua fé te faz morrer muitas vezes e não te faz viver nenhuma. Como você pode ter uma fé que condena você a morrer tantas vezes? Tantas vezes. Tantas vezes. Vezes incontáveis. Vezes que você não consegue prever. Vezes que você não consegue desconfiar. Morre, 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 para continuar morto por toda a eternidade? Alguém tem de parar esse séquito. Alguém tem de parar esse vale de lágrimas. E Jesus tocou naqueles homens que conduziam o esquife e disse, para. Para. Que coisa impressionante. Para. Essa é a grande certeza da fé cristã. O séquito da morte foi interrompido. Essa é a grande vitória da fé cristã. O caminho inexorável foi simplesmente eliminado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Ele disse, para! Que coisa extraordinária. E eles pararam, e aí ele faz uma coisa impressionante. Se sou eu, ia até onde estava o jovem, fazia qualquer gesto religioso, e dava uma ordem e repreendia a morte.
Jesus não. Jesus disse para um cadáver: jovem, o que está acontecendo aqui? Jesus vai até um cadáver e diz: jovem, eu te quem? Te quem? Quem, Jesus, está aqui? Não tem mais ninguém aqui. Isso é um cadáver, Jesus. Um cadáver insepulto. Quem está aqui, Jesus? Quem? Com quem que o Senhor está falando? O que deu no Senhor? Jovem, imagine as pessoas observando Jesus. Esse homem ficou louco. Com quem que ele está falando? Esse homem ficou louco. Te quem? Quem? Para que o Senhor está dando uma palavra? Está falando com quem? Está dando ordem para quem? Jovem, eu te mando. E alguém diz: não, ele deu uma ordem para a morte. Não deu, não. Não, ele não falou com a morte. Talvez eu falasse. Talvez eu dissesse: eu repreendo a morte em nome de Jesus. Ele não. Ele falou com alguém. E deu uma ordem para alguém. Mas só tem um cadáver ali. Pelo amor de Deus, só tem um cadáver aqui. E Jesus disse: jovem, eu te mando. Levanta-te. Com quem ele falou? Com o jovem, é lógico. Por que eu sei que ele falou com o jovem? Porque o jovem se levantou e passou a falar. Passou a falar. E como passou a falar? Parece que estava com alguma coisa interrompida. E a porta se abriu de novo, o canal foi liberado e ele voltou a falar. Isso aqui é extraordinário. Porque isso aqui é Jesus dizendo uma verdade profunda a todos nós e sobre todos os que nós já perdemos. Eu estou mantendo a consciência de vocês viva na minha mão. Eu os estou guardando para a ressurreição. Eu estou preservando a identidade de vocês. Eu estou preservando vocês. Vocês estão nas minhas mãos. Os que já foram, continuam aqui, onde sempre estiveram. E ficarão aqui, até ressuscitar. Essa é uma coisa extraordinária, porque o que ele está dizendo é: nós nunca nos perdemos de Deus. E Deus nunca nos perde. Nós nunca nos perdemos de Deus. E Deus nunca nos perde. Extraordinário. Por isso, todo mundo estava olhando para um cadáver insepulto. Mas Jesus sabia de um jovem, cuja identidade, cuja alma estava nas mãos do Pai.
estava lá com o Pai. E quando ele deu uma palavra para aquele jovem, ele não estava falando com os mortos, ele estava falando com o Pai que sustenta a identidade dos seus na sua mão. E o Pai sabia exatamente quem voltaria. Ele não estava falando com um pregador. Ele não estava ali. Ele estava lá onde habita a luz inacessível. Não era um homem falando com um morto. Era um Deus falando com alguém que estava preservando na sua própria mão. O que nós estamos assistindo aqui é outra transfiguração. É outra transfiguração. De algum jeito, Jesus foi para um lugar que só Ele sabe onde é. E falou com alguém que só podia ouvi-lo lá. Jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem passou a falar. O canal foi aberto. Ele voltou a falar? Não, ele passou a falar. Devia estar falando em algum lugar e continuou a falar. Falar o quê? Imagina um sujeito voltando para o corpo e passa a falar. Falar o quê? A impressão que você tem é que o sujeito que sofre esse tipo de milagre, primeiro fica atônito assim, né? Jesus foi buscá-lo em algum lugar, onde só Jesus consegue ir. E Jesus falou com alguém num lugar, onde ele só ele consegue ir e só ele consegue falar. Jesus é extraordinário. É por isso que é bom andar com Jesus. Porque Ele chora conosco. Ele chora com o nosso choro. E o choro dele nos cura. E porque Ele vai onde a gente não pode ir. Certamente alguém nos perguntaria, por quê? Tem alguma saída? E a resposta é, aqui, não. Mas Jesus, o Senhor, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, pode ir onde ninguém pode. Pode falar onde ninguém mais fala. E pode ordenar onde ninguém mais poderia. Por isso a última palavra na história é de Jesus. Porque Jesus pode escapar da história para salvar a história. Jesus pode sair da história para resgatar a história. Jesus entra num lapso nos domínios da eternidade para dar sentido ao tempo dos mortais. Que coisa extraordinária. Estava certo aquele povo quando gritou: grande profeta se levantou entre nós. Mas não é apenas um grande profeta que se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Jesus Cristo não apenas tira o sorriso do caminho para que alguém possa passar com a sua dor. Jesus tira o sorriso do caminho e depois
tira a dor do caminhante. Que Deus nos abençoe.